Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 15 ao capítulo 17. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Antes de iniciarmos o capítulo 15, eu quero falar sobre um episódio do capítulo 14, que é a sedição do povo. O que é sedição? É moitim, é revolta. Aconteceu isso. Ontem eu falei a respeito do episódio de Miriam, né? E de Arão, os dois irmãos de Moisés, mas não deu tempo da gente falar sobre a sedição do povo. Isso porque no capítulo 13 foi enviados 12 homens, né? Aqueles que foram escolhidos para espiar a terra de Canaã e trazer o relatório. Então aqui nós vamos ver que o relatório dos espias, eles foram recebidos com incredulidade. Isso mesmo, porque nós vimos que dos 12, apenas 2 estavam crendo na profecia, crendo na palavra de Deus, crendo na promessa de Deus. Quem era? Josué e Calebe. Os outros 10 ficaram incrédulos, apavorados e trouxeram um relatório, não é? Que fez com que isso exercesse uma influência negativa no povo, né? Aquilo que eles estavam sentindo, eles transmitiram para o povo. E aí nós vamos ver que eles relataram, sim, que a terra era fértil, relataram, né? Trouxeram frutos da terra, tudo isso eles fizeram, mas nós vamos ver que eles falaram dos inimigos e deram tanto ênfase aos inimigos que encheu o povo de temor. Nós vimos no capítulo 30 do 13 que Calebe fez calar o povo perante Moisés e diga: olha, não temam, subamos e possuamos a terra, porque certamente nós prevaleceremos contra os nossos inimigos. Porém, os homens que tinham subido, os 10 espias, disse: não poderemos subir contra aquele povo que é muito forte. Somos parecidos com gafanhoto, com formiga, de tão grande que eles eram. E essa palavra entrou no coração do povo. E aí no capítulo 14, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Imagine um povo chorando toda noite. Todos os filhos de Israel, todos murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse: tomara que nós tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor nós voltarmos para o Egito? E foi aquela revolta que você pode ler no capítulo 14, assim, de doeu o coração. E aí nós vamos ver que ainda no capítulo 14, Moisés intercede pelo povo, né? Moisés pede: perdoa a iniquidade desse povo segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Então Moisés intervém, Moisés fala: Senhor, tu és longânimo e rico em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, que visitas a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração. Pois rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, né? Então, tu és um Deus misericordioso. Então, nós vemos Moisés, ele clamando pela misericórdia. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei.
Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá com a glória de Deus, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, não foi uma, duas, três, 10 vezes, está no versículo 22 do capítulo 14, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles, nenhum verá a terra que jurei, que prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, a sua descendência possuirá, né? E aí nós vamos ver que neste deserto, diz o versículo 29, cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. Lembra o censo? Todos que foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, o que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas vossos filhos, de que dizeis por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste, né? Então, vossos filhos serão pastores desse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. A sentença foi dada, né? E ele repete de novo no versículo 38, mas a Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram, né? E aí, depois dessa triste notícia do capítulo 14, nós chegamos no capítulo 15, aonde Moisés vai falar das leis da oferta, relembrar o povo. Nunca era demais relembrar os mandamentos de Deus. Hoje também não é diferente. Precisamos estar lendo a Bíblia, fazendo a ordenança que Deus deu a Josué. Josué, nós vamos chegar lá, capítulo 1. Medita nesta lei, Josué, de dia e de noite. Não há parte desta lei, né? Então foi a ordenança que Deus deu a Josué e fala, olha, esse vai ser o segredo, Josué, do teu sucesso. Esse segredo é compartilhado comigo e com você hoje. Precisamos todos os dias lermos a palavra de Deus, meditarmos nela, para sabermos qual é a vontade de Deus e não perecermos neste mundo. Olha só, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando entrares na terra da vossa habitação, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada de holocausto, sacrifício, em cumprimento ao voto, ou em oferta voluntária, ou das vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado, ovelha. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares trará a 10ª parte de uma eifa de farinha misturada com a 4ª parte do rim de azeite e de vinho para libação, e prepararás a 4ª parte de um rim de todo o cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício, né? Então Deus vai relembrar ordenanças dele para que quando eles cheguem lá na terra em que eles iam possuir, eles soubessem exatamente o que tinha que ser feito, né? E aí Deus fala, né? Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizeste, assim fará ele. Ou seja, ensine isso.
não só para os seus filhos, mas para os estrangeiros. E todo aquele que se achegar à congregação de Israel deve também ser ensinado as ordenanças trazidas por Deus. A mesma lei, o mesmo rito haverá para vós outros, está no versículo 16, e para o estrangeiro que mora convosco. Deus repete isso várias vezes, né? Nós já vimos aqui, vamos ver mais para frente, por exemplo, em Levítico 24, 22, ele vai falar a mesma coisa, que isto era não só para aqueles dali, para o povo de Israel, mas para todo estrangeiro e aquele que se achegar ao povo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando chegardes à terra. Então nós vamos ver daqui por diante muito essa expressão. Quando entrares na terra, quando chegardes na terra, né? Deus relembrando ao povo aquilo que precisava ser feito. E aí ele vai falar novamente sobre o sacrifício pelos pecados por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do povo, né? Então, nós já vimos que Deus falou muito a respeito disso, sobre injúria, difamação, né? Murmuração, eram pecados que poderiam estar, né, afetando o povo. Então, Deus traz lembranças, né, a respeito. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Está no versículo 27 do capítulo 15. E aí, por que Deus perdoa o pecado, mas Deus pede para que a pessoa seja eliminado no caso de injúria ao Senhor, que eu falei agora recentemente, né? Talvez você tenha essa dúvida, meu Deus, que rigor é esse que Deus tinha? Sabe por quê? Porque desprezou a palavra do Senhor e violou os seus estatutos. Está respondendo logo no versículo 31. Será eliminada esta pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. E aí nós vamos ver que havia também o castigo sobre a violação do sábado, né? Desde o princípio. Deus fala sobre o ato do descanso, o princípio do descanso necessário. E aqui eu já falei a respeito disso no nosso devocional, né? Que nós temos a questão do sábado aqui, do 7º dia. Deus fez o mundo e tudo que tinha que ser feito em 6 dias, e no 7º dia descansou, né? Então, nós falamos que esse princípio do descanso, nós entendemos assim, eu entendo assim, que não é necessariamente o sábado. Nós temos alguns dos nossos irmãos adventistas que reconhecem que tem que ser no sábado, mas eu tenho que este sábado, que é este princípio do descanso, ele é um dia que você vai tirar, e já falei isso aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o 7º dia para nós é o domingo, o dia em que Jesus ressuscitou, não é? Este é o dia em que nós dedicamos um tempo maior ao Senhor. Eu, por exemplo, vou na igreja pela manhã, no culto da EBD, e vou à noite, é um dia glorioso, onde eu posso estar com a minha família, nos assentarmos na mesa e termos um tempo maior de comunhão com os irmãos e também com a família, né? Então este é o meu sábado, o dia do descanso, o dia em que nós temos um tempo especial ao Senhor. E aí vai falar no versículo 32 ao 36, Deus vai repetir, dizendo, né, e trazendo também que os que se acharam apanhando lenha ou trouxeram a Moisés e Arão, toda a congregação, meteram-no em guarda, porquanto ainda estavam declarado o que lhe devia fazer, né? Pessoas que foram pegas violando o sábado, pegando lenha, né? Fazendo atividades no dia de sábado. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial.
Levou-se, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés, né? Então Deus agiu com muito rigor, porque ele precisava que o povo entendesse que esse princípio era inegociável. Hoje, isso é para nós um vislumbre de algumas coisas que Deus permite, outras são inegociáveis. Peça que o Espírito Santo de Deus traga a você, sabe, este temor à palavra de Deus, aquilo que é inegociável, aquilo que é princípio eterno. Hoje, talvez, né, nós não teremos essa morte, você vai ser levado fora da congregação e será apedrejado. Isso não acontece mais, mas por conta de quebrar princípios que são eternos, muitos dormem, muitos já morreram espiritual, morreram, não tem mais a alegria de meditar na palavra, a alegria de orar, a alegria da salvação que o salmista menciona. Por quê? Não tiveram discernimento entre o santo e o profano, não tiveram discernimento daquilo que deveria ser guardado, daquilo que deveria ser preservado, dos princípios inegociáveis de Deus, daquilo que é eterno, né? E aí, logo em seguida, vai ter a lei das bordas, das vestes, a respeito, né, das bordas que Deus fala aqui e o porquê que isso deveria acontecer. No capítulo 16, nós vamos ter um outro episódio muito triste, que é a rebelião de 2 pessoas da tribo de Levi. E eles tinham um poder de persuasão terrível. Eles eram filhos de Issar, né, que era Corá. Eles eram dos filhos de Coate, essa geração, né? Dos filhos de Levi. O nome deles era Datã e Abirão. Eles eram filhos de Eliabe, era da tribo de Levi. E aí eles levantaram-se contra Moisés e com eles 250 homens dos filhos de Israel. Olha só que poder de persuasão. E foi terrível o fim, não só de Datã e de Abirão, mas de todos aqueles que perverteram, né? Que deixaram a rebelião tomar o seu coração. Nós vamos ver que Moisés mandou chamar eles, né? E eles foram rebeldes, disseram: não subiremos. Olha que coisa, não é? Estavam totalmente tomados. E nós vamos ver que Moisés irou-se, o homem mais paciente. Ele se irou. Olha o tamanho da perversidade que estava acontecendo ali, né? Nem sei se é essa palavra, mas o tamanho, né, de tudo aquilo que o diabo queria fermentar no meio do povo. E aí nós vamos ver que Corá fez juntar contra ele todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu e toda a congregação. E aí nós vamos ver que foram apartados do meio da congregação, porque Deus disse que os consumiria, né? E aí levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, né? Fala toda a congregação dizendo: levantai-vos do redor, saia de perto, porque quem ficar será destruído. Das tendas desses homens perversos não toqueis em nada do que é seu. Levantaram-se, né, aqueles que estavam por perto, outros resolveram ficar. E aí nós vamos ver que Moisés declarou: nisto conhecereis que o Senhor me enviou e realizará todas essas coisas que não procede de mim mesmo, né? E aconteceu que, acabando de falar todas as palavras, a terra debaixo deles fendeu e abriu-se a sua boca e tragou com as suas casas, como também os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens.
todos eles, todos que pertenciam, desceram vivos ao abismo e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Toda Israel que estava ao redor dele fugiu no grito. Imagine a cena. Não suceda que a terra nos traga também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu 250 homens que ofereciam incenso. E grande tumulto foi no arraial de Israel. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos o nosso coração diante de Ti, tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.